Olá, eu sou Almeida Neto e esse é o professor Marcelo Figueiredo, que eu conheci na Fundação Dom Cabral, ministrando uma aula sobre ESG, que é o tema desse vídeo. Professor, fala pra gente aí, começar assim, bem do começo mesmo, né? Para quem nunca ouviu falar, assim, de forma genérica, o que é ESG, professor? Olá, Almeida. O ESG é uma sigla, né, que advém do inglês. Ela é uma sigla para definir, né, ações e práticas em relação à sustentabilidade ambiental, que é o E, a sustentabilidade social, que é o S, e a governança, que é o G. Né? Basicamente, são conceitos que já vêm de muitos anos, não é nada absolutamente atual, mas hoje em dia procura-se dar um pouco mais de ênfase a isso. E para quem pensa que esse tipo de coisa, a maioria com certeza já escutou, já ouviu falar sobre a ESG, mas para quem pensa que isso é algo para as grandes corporações ou para investimentos, para grandes investidores na área financeira, se engana. O ESG é algo que a gente pode e deve praticar na nossa vida cotidiana, enquanto pessoas, enquanto família e também na nossa atividade profissional, né? Então é algo que está muito mais próximo de nós, é algo que, mais do que a própria sustentabilidade nas nossas atitudes, ela pode trazer resultados, seja no campo social, no campo moral, e no campo financeiro também. Olha só, que bacana. Agora, o que é que você diz aí, professor, com a sua experiência ampla no assunto, para quem acha que isso é mais uma frescura, mais um modismo, que vai trazer mais despesas para as empresas, principalmente? Muito bem. Essa é uma pergunta que eu, particularmente, eu gosto muito de abordar, de explorar, de conversar. Por quê? Porque vamos tomar um exemplo. Né? Você, um pequeno empresário, né? Seja no seu ramo, no jornalismo, seja no ramo da construção civil, que é onde eu particularmente atuo com mais frequência, e se você começa a observar suas práticas. Né? Por quê? Vamos colocar cada uma das três perspectivas do ESG aqui para a gente entender mais ou menos de que maneira que isso acontece na vida prática. Do ponto de vista ambiental, né? Vamos refletir. Você desperdiça água. Né? Quanto de água que você desperdiça no seu dia a dia? Né? Você recicla que seja alguma água ou energia? Você apaga o interruptor, você acende o interruptor quando você entra na empresa ou sai da empresa? Né? A sua empresa, desculpa, estou lembrando aqui, com todo o respeito, da loja elétrica da Avenida Senhora do Carmo. Eu fico impressionado porque, sendo uma loja elétrica, no banheiro lá, mesmo durante a pandemia, quando voltou a reabrir, lá não tem aquele interruptor automático. Então, quer dizer, é um negócio que, inclusive, economizaria na conta de energia da própria empresa, né? E esses exemplos, nós vamos passar o vídeo, provavelmente, explorando só isso, né? Você, o seu vaso sanitário, né? Quer dizer, o golpe de Ariete, ele tem um consumo de água, assim, absurdo. Né? Existem formas hoje de você reduzir papel. Sim. Papel, consumo de papel dentro da sua empresa, consumo de papel na sua casa, no seu próprio escritório. Enfim, isso olhando para o lado ambiental. Quando você vem para o social, né, ou para a sustentabilidade social, vamos lá, né, o quanto que você, por exemplo, digamos que você tenha uma pequena empresa com 2, com 3, com 4 empregados. Quer dizer, eles são formais, eles têm condições de trabalho apropriadas. Né? Você proporciona a essas pessoas, né, os benefícios sociais para que as famílias deles se beneficiem disso. Né? Você dá a essas pessoas uma jornada de trabalho justa, para que ela também tenha outras perspectivas de longa... Paga hora extra, se for paga caso, as horas, né? Enfim, são na comunidade que você vive.
Agora, de alguma forma você alguém já deve estar pensando aí, isso é um negócio meio comunista, não é não? O que o senhor diz para essas pessoas, hein? Não tem nada de política nisso, né? Quando eu abro as minhas palestras, eu falo, olha, ESG não é abraçar criancinha, beijar criancinha, abraçar árvore, sair pintado de verde em passeata, e isso é política. Né? Praticar coisas de cidadania e que dão resultado financeiro, pensa bem, se você está economizando água, você está colaborando sim com o meio ambiente. Agora, você está economizando muito dinheiro. A água custa caro para a gente hoje. Né? É um insumo caro. Você economizando energia, mais do que colaborar, né, ou usando energia limpa, chega próximo da gratuidade hoje. Né? Uhum. Enfim, e outras perspectivas. Olhando para a sua comunidade, colaborar com a sua comunidade, o associativismo positivo dentro de uma comunidade alavanca valor. Uhum. Né? E por aí vai. Então, assim, para mais do que a política, né, para mais do que os conceitos que envolvem a política, vamos tirar isso de lado e vamos para a perspectiva puramente econômica e de sustentabilidade. Sustentabilidade, aí a gente vai usar a palavra sustentabilidade para falar de perenidade, de longevidade, e não de sustentabilidade no sentido de preservar algo aqui e ali. Isso faz parte do conceito, mas para nós, para que isso seja mais tangível, perceptível por cada uma das pessoas que estão aqui com a gente, quer dizer, a sustentabilidade é a sua perenidade, é a sua longevidade. Se você tem uma empresa, se você adota essas práticas, você tem a longevidade. Professor, você falou em resultados econômicos e em empresas, eu estou querendo, me desculpe, assim, quem está nos assistindo, nada de pessoal contra as teles, não, mas tem uma coisa que me incomoda muito, acho que incomoda todo mundo no Brasil inteiro, que eu chamo de lixo aéreo, lixo a céu aberto, que são esses cabos, esses fios, assim, que quando eles estão em cima, menos mal, porque não provocam risco para todo mundo. Agora, é um tal de cabo arrebentar, provocar acidente. Eu já recebi imagens, já publiquei nos meus canais de pessoas sendo, assim, pessoas de moto quase que degoladas por causa dessa falta, eu diria que, de ESG das teles. Está certo o meu raciocínio? Não, ok. Antes, porém, da gente tratar desse tema que você muito bem está levantando para a gente debater aqui, eu queria falar da terceira perspectiva do nosso conceito, né, de ESG, para a gente sair do conceito depois e aí depois a gente falar sobre casos práticos. Seria o G que está faltando, né? G. Desculpa. O G é a governança. O que significa isso? Né? Muita gente, muitas vezes fala, governança é coisa para grandes empresas, para as grandes corporações, para os mega conselhos de administração. Não é bem isso. A governança nada mais é do que a adoção de práticas de transparência. Né? De transparência. Transparência, por um lado, e o que se chama muito de compliance, mas que é a conformidade, ou seja, fazer as coisas dentro da lei, com transparência, para que todos saibam e conheçam o que você faz, os seus livros contábeis estarem abertos, você ter relatórios que dizem para a sociedade de uma maneira geral, o que você faz com clareza. Né? Quer dizer, quando você adota práticas dessa natureza, você está dizendo para a sociedade que você é honesto, por um lado. Sim. E segundo, que você está em conformidade com a lei. Não somente na perspectiva de ser ou não ser honesto. Olha, ser honesto é uma obrigação, mas de que você está dando clareza às suas práticas para que elas sejam replicadas no longo prazo. Isso dá confiabilidade para toda a sociedade, para a clientela e tal. Então, a governança são práticas simples de transparência. Então, você mencionou as teles. Você mencionou essa questão dos fios, que nem sempre são somente das teles, né? Acho que é importante que se esclareça que nem todo fio que está no chão pertence às teles. Então, são vários concessionários de serviços públicos e privados, isso inclui TV a cabo e outros que utilizam
né, a infraestrutura urbana para colocar os seus cabos. E não fazem a devida manutenção e a atualização. Você tem ruas, por exemplo, que você vê aí centenas de cabos pendurados em 2 postes. Você tem uma série de problemas decorrentes disso, né? Sente a gravidade dessa situação aqui. Você percebe que pela distância do meio-fio, olha só, ele está no meio da pista, esse cabo estendido há várias semanas, talvez até meses aqui no bairro São Bento, em Belo Horizonte. Além do lixo que você está criando, dos riscos que você está associando às pessoas, como você bem mencionou, você também está criando um problema até estrutural para esses postes. Professor, e de uma certa forma isso desmoraliza um pouco uma coisa que eu admiro muito, eu sou defensor, que é a privatização, porque você veja bem, as teles elas foram privatizadas e olha o que elas estão fazendo. Então, assim, eu tô com muito respeito aqui, né, assim, eu estou assim, impressionado com essa conversa nossa, eu estou impressionado com o grau de desprezo pelas práticas de ESG por parte das teles. Não são só elas, não. Daqui a pouco eu vou te comentar também sobre uma outra que me incomoda muito, mas pelo menos ela ainda não é privatizada, que é a Copasa. Sente aí a potência, a intensidade com que o bueiro está jorrando esgoto aqui na Praça 7, um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Ali ao fundo está o Pirulito. E hoje é domingo, dia 19 de dezembro de 2021, dia da famosa feira da Avenida Afonso Pena. Então, assim, é um dia em que as pessoas aproveitam também para fazer turismo na capital mineira. Eu mostro direto nos canais aqui o que a Copasa faz nas vias públicas, os buracos que ela deixa para os carros das pessoas, de repente furar pneu, quebrar roda, pode provocar acidente, enfim. Parece que o ESG está engatinhando, ou nem existe para essas empresas, né? Não, existe. Eu gosto de dar uma abordagem, Almeida, assim, porque a denúncia, ela é uma forma de contribuição. Porém, eu sou muito daquela linha em que a oportunidade está na atitude. Né? Quer dizer, boas práticas são uma oportunidade para o setor privado e para o setor público. Sim. E para o indivíduo, para o cidadão. Então, eu sou daqueles que abordam as oportunidades olhando sempre para o futuro, olhando para frente, reconhecendo as mazelas e as dificuldades, os problemas que a gente tem. Você mencionou as teles, mencionou a Copasa. Sim, existem inúmeras oportunidades de melhoria nas práticas de gestão dessas empresas. E mais do que isso, né, uma responsabilidade que tanto essas empresas quanto as outras empresas dos outros setores têm em relação à conscientização da sociedade sobre essas boas práticas. Né? Eu falo porque o meu setor, né, o setor em que eu milito e que você me conheceu, inclusive, lá na Fundação, é a da construção. Né? Então, só para que você entenda o quanto que, muitas vezes, a gente tem impactos que são imperceptíveis. Você escutou esses dados e eu vou compartilhar com seus... E fiquei maravilhado. Aliás, eu quero te agradecer, viu, professor, por reservar esses minutos aí do seu precioso tempo. Você estava em Brasília ontem e tal, e está concedendo essa honra de estar aqui trazendo esse conteúdo para a gente. Eu agradeço também a oportunidade de poder compartilhar, né, algumas dessas percepções, não somente dos conhecimentos, mas também das visões e das oportunidades que a gente tem. Então, alguns dados aqui, eu vou falar rapidamente, só para que vocês, cada um de nós, possa compreender de que maneira que a gente pode fazer isso de uma maneira eventualmente muito simples. Né? Mais de 70%, ou chegamos próximo a 75% de todo recurso natural retirado, né, explorado no Brasil, vai para a construção. Sabia disso? Não tinha essa ideia. São quase 75%. Uau! Desses 75%, cerca de 50%, isso varia entre 30% e 50%, vira sucata. E isso vai para os lixões. Para esses lixões que sejam eles formais, ou na maior parte das vezes os chamados lixões informais. Vocês estão cansados de sair da sua casa e passar na esquina e ver um lote vago cheio de entulho de construção, não é verdade? Pois muito bem. Mais do que isso,
50% de toda a água consumida no Brasil vai para as atividades de construção. E 45% da energia gerada no Brasil vai para a construção. Dito isso, eu tenho também para dizer que, segundo dados, né, das entidades especializadas em construção sustentável e mesmo das entidades oficiais, de que a oportunidade é muito grande. Você sabia que 95% de todo o material utilizado na construção é reciclável? Uau! E quanto que vocês acham que é reciclado? 20%, 25%, quando muito. Na maior parte das vezes, nada é reciclado. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade. Você imagina o quanto, e trazendo todos aqueles conceitos para uma construção, né? O quanto que seria importante a gente pensar em construir, fazer obras, edificar, né, para o nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, reciclar o que a gente está fazendo, criar empregos que sejam formais e que essas pessoas que estão trabalhando não sejam tão desqualificadas quanto são hoje. Por exemplo, a construção industrializada é uma grande oportunidade, né? Essas pessoas, ao invés de estar no canteiro de obra lá em condições as mais de risco, né? Os níveis de acidente de trabalho da construção civil são os maiores do Brasil. Então essas pessoas estão correndo risco de vida, estão em condições muitas vezes subhumanas, próximas à escravidão em boa parte da situação, e essas pessoas têm a oportunidade de estar trabalhando em indústrias. E todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Fica mais barato, é mais barato. Por incrível que pareça. É mais barato, caramba. Você não está desperdiçando material. Pois é. A mão de obra é improdutiva pelas práticas que a gente tem dentro dos canteiros de obras. A mão de obra é muito improdutiva. Pensa num carpinteiro trabalhando numa obra dessa. O quanto que esse cara é improdutivo. Pensa num armador, num pedreiro trabalhando numa obra dessa, essa bagunça que a gente vai nas obras e vê, esse monte de entulho, ele está correndo risco, né? Vai lá de pendura lá no andar, no 15º andar, correndo riscos. Tudo isso pode ser feito de uma maneira muito mais simples, industrializada, com pouco desperdício de material, com muito respeito. Eu diria que de uma maneira mais inteligente, seria isso? Também, tem a ver essa expressão? Muito mais inteligente, né? E de uma forma, isso pode ser feito inclusive de uma maneira em que você dê visibilidade para o seu cliente, para a sociedade, do que está sendo feito. Olha, nós estamos gastando isso vai acabar na data tal, isso vai custar tanto, pode custar menos, dando essa clareza para as pessoas. Então essa é uma bandeira que a gente levanta. Você me conheceu num episódio em que a gente estava divulgando esse livro. Nós somos um grupo de profissionais, de empresários ligados à Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ao Sinduscom e à Fundação Dom Cabral, que produzimos esse manual de ESG para as obras. Então aqui, os dados que nós temos, né, alguns dos dados eu compartilhei com você aqui, você pode baixar isso aqui pela internet, tá? Você pode entrar no site da CEBIC, que é cebic.org, cbic.org, e você vai encontrar esse manual de práticas de ESG para obras, e pode baixar lá, gratuitamente. Né? Que bacana, isso. Obrigado. Então, a gente leva isso para a construção, que responde à cadeia da construção. Outra coisa, você sabe que um terço dos gases de efeito estufa são produzidos pela cadeia de produção da construção? Você já imaginou se a gente tivesse... Porque a siderurgia está nessa cadeia, a indústria do cimento está nessa cadeia, não é verdade? Então toda essa cadeia de valor, ela tem uma oportunidade absurda de melhoria, em todos os sentidos, para que a gente possa ter um futuro mais sustentável, um futuro mais... O déficit habitacional do Brasil pode ser resolvido através de práticas de ESG. O déficit habitacional do Brasil é de 6 milhões de moradias. E todo mundo pode sair ganhando, né? Eu estou pensando aqui, a relação custo-benefício aí, sob o ponto de vista, sob a perspectiva de ESG, ela vai gerar muito mais benefício do que custo. Mas você não tem a menor sombra de dúvida. Uma boa parte, inclusive, dos empresários hoje, da construção, eles entendem que isso é custo, que isso custa caro. Pô, vem cá, a pergunta que ele faz para você é sempre, quanto é que vai custar? Vai custar muito caro? Assim, se você começar a olhar para o preço de face
dentro do modelo que você pratica hoje, você jamais vai encontrar esse benefício. Você só vai encontrar ele no momento em que você começa a praticar e comparar com o que você faz hoje. Isso é uma coisa real, não é uma coisa teórica, real. E hoje acadêmica, o Brasil, né? E mais, o Brasil hoje tem condições, o Brasil ainda não é um país industrializado nessa cadeia que permita que você faça 100% da construção assim, mas cerca de 70%, 65% a 70% já é possível e já existe uma cadeia para isso. Sim. De toda maneira, ou melhor dizendo, um ecossistema para que isso aconteça. Uhum. Mas eu acho que o importante começa pela própria autoconsciência, né? Quer dizer, você imagina, né? A gente estava falando aqui no começo do nosso papo. Você imagina se você volta para casa agora e chega dentro da sua casa, conversa com sua esposa e com seus filhos e fala assim, poxa, vamos fazer um pacto ESG aqui em casa? Ah, mas o que é isso? Não, olha só, vamos começar a apagar e acender a luz quando a gente sai e entra no ambiente. Vamos começar a usar a água para o banho só. Vamos tomar banho de 8 minutos, gente. E não de 20, de 30 minutos. Vamos energia, né? Quer dizer, tanto no campo da economia da energia, quanto também da geração. Poxa, nós temos placas, aí isso custa barato hoje em dia, não é caro. Enfim, eu estou aqui dizendo, e olhando, você está lá na sua rua, Sim. Né? Puxa, o que custa para você manter o seu passeio limpo, a sua área limpa? O que custa para você se associar dentro da sua rua, dentro do seu bairro, para que vocês consigam melhores condições dentro do seu bairro? Vocês sabem que nos entes governamentais, quem leva os benefícios das obras, né, geralmente são as regiões onde existe um associativismo positivo reivindicando isso lá. Né? Ou seja, dá resultados para todo lado. Agora eu estou pensando aqui o seguinte, a gente está ficando um pouco longo o vídeo, então eu acho que nós vamos ter que praticar um pouco de ESG nessa questão aí. Vamos sim. Então, para a gente finalizar, como é que está isso no resto do mundo? O Brasil está muito para trás, hein, professor? Curiosamente, quando a gente falando assim, fica parecendo que nós somos os últimos da lista. Não somos. Né? Que legal. No campo da construção, e mesmo em áreas como as que você mencionou, nós não estamos na rabeira, mas também não estamos na ponta. Né? Hoje, em construção, o Brasil é talvez o 5º país no mundo. Quem que é o primeiro? O primeiro país no mundo hoje, eu vou falar dos primeiros, porque ranquear talvez não seja... Nós estamos falando do Canadá, nós estamos falando da Finlândia, nós estamos falando da Noruega, nós estamos falando, são esses Japão países. Japão ou não? Não, Japão. Mas são países que praticam esses conceitos com um pouco mais de estruturação. São mais dedicados. Alguns países europeus, né? A União Europeia tem políticas mais fortes. E existe um compromisso mundial hoje, né? Da redução ou do chamado carbono zero, do reequilíbrio do carbono até 2050. Isso é um compromisso mundial, global, onde todos nós precisamos e devemos olhar para o nosso próprio ambiente. Né? Ou seja, isso não é mimimi, como muita gente acha. De jeito nenhum. Isso está ligado mesmo à sobrevivência da própria espécie humana? Por um lado, mas olhando talvez em algo mais próximo da nossa vida, é a nossa própria subsistência. Né? Quer dizer, você procura qualidade de vida, então. Qualidade de vida, com custos mais baixos. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Né? E, de alguma forma, né, dando mais qualidade para o seu ambiente interno, para as pessoas que convivem no seu entorno, e para a sociedade. Eu estou pensando aqui, professor, me desculpa se eu estiver errado e tudo, vocês aí também de casa. Aliás, vai deixando aí seu like, seus comentários, faz uma análise no canal, se você achar que merece, faça também sua inscrição. Para a gente encerrar, eu estou com uma ideia maluca aqui. Isso é como se a pessoa resistisse aos computadores, à internet. Então, será que está faltando à humanidade, principalmente o nosso país, dar esse passo de criar essa cultura, de admitir que realmente a vida, essas práticas sustentáveis, responsáveis, elas vão fazer diferença e vão transformar a vida da gente? Eu tenho absoluta convicção de que é um processo transformador. Ele não é novo,
Nós não estamos falando de algo que começou há 5 anos atrás, né? São coisas que já existem conceitualmente há muitos anos, mas que a gente precisa cada vez mais ter, exatamente, as empresas, os governos, você mencionou empresas públicas de extrema relevância, empresas privadas que se utilizam de concessões públicas, quer dizer, tudo isso... E ainda cobram caro por isso. Cobram caro por isso. Quer dizer, todo esse ecossistema produtivo precisa começar a fazer menos marketing, menos propaganda do que está fazendo, porque eu estou vendo em eventos, pessoas envolvidas em eventos, em congressos, em propagandas e tudo. Mas o que vocês, todos nós, estamos fazendo no dia a dia, né, para que isso aconteça? Eu acho que esse é o ponto de partida. Né? Então você falou dos fios. Puxa vida, vamos começar a fazer uma limpeza dos fios, vamos começar a fazer uma revisão dos buracos. O que eu sempre peço para o pessoal da Copasa, vamos começar a tampar os buracos na hora que eles são feitos, porque isso, inclusive, é parte do business da Copasa. Sei lá, vamos ficar por aqui, professor. Porque... Isso vale para todos nós, né? Vale para todos nós, vale para mim, né? Para você, para todo mundo. Nada de jogar papel no chão e por aí vai, né? E olhando, né, para as coisas com um viés. O dia que eu for construir a minha própria casa, né, poxa, por que é que eu vou desperdiçar 50% do material e jogar no lixão? Por que eu não procuro outra forma de fazer? Né? Por que eu não reciclo a minha água, por exemplo? Sim. Isso na hora que você está construindo é barato, depois fica um pouco mais difícil, né? E por aí vai. Eu acho que as oportunidades estão na nossa frente, basta a gente tentar pesquisar um pouco, né? Fico à disposição de vocês. Posso dar meus contatos aqui? Por favor, eu estava pensando se podia ou não pedir, isso não seria indelicado? Não, fala aí. Um prazer. Por favor. No WhatsApp, 31 99548 2626, no e-mail marceloefigueiredo@yahoo.com.br e no LinkedIn Marcelo Figueiredo. Ok? Professor, é uma pena, né? O tempo ele é implacável, então nós vamos ficar por aqui, mas posso contar com você em outros vídeos para gente. Se você tiver aí dúvidas, põe aí nos comentários, nos próximos vídeos a gente traz aqui para o professor. Será um imenso prazer, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Gente, obrigado. Valeu e um abraço até a todos. O próximo vídeo. Tchau. Fui. Fomos, né? Fomos. Valeu. Tchau. Tchau.